Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Alves e aqui falo sobre saúde e performance, além, é claro, dos reviews de tênis de corrida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E aproveite, é claro, para compartilhar com aquele amigo que também possa se interessar. Sem mais delongas, vamos para mais um review. E o vídeo de hoje é sobre este cara aqui, Nike Zoom Fly 6. É a primeira vez que eu uso um tênis dessa, digamos, família, então nunca tinha corrido com um Zoom Fly. Então este foi o meu primeiro modelo e após aproximadamente 70 quilômetros, venho aqui dar o meu parecer para vocês sobre esse modelo. Então vamos lá, como a Nike posiciona o Zoom Fly? O Zoom Fly estaria abaixo do Alpha Fly e do Vapor Fly, que são os tênis de placa de carbono da marca. Porém, diferente de algumas outras marcas, a Nike já coloca a placa de carbono no Zoom Fly. Então é de fato uma placa de carbono que ela fica evidente aqui no solado, nessa parte vazada. Então ele é um tênis de placa, mas não é o tênis de performance como esses outros dois modelos que eu citei. Então ele entra naquela categoria que foi surgindo no decorrer dos anos, que é o tênis de placa para treinos. Então essa é a categoria que se enquadra o Zoom Fly. Deixando bem claro, qualquer tênis pode ser seu tênis de treino, seu tênis de prova, seu tênis fazer provas rápidas, fazer provas de longas distâncias, como maratonas, enfim. Mas, falando com relação às classificações, às prateleiras, às categorias em que o mercado posiciona cada tipo de modelo e como cada marca posiciona os seus modelos, certo? Então, com base nisso, o Zoom Fly seria o tênis de performance, que não é tão performance, o tênis para treino, mas que não é aquele tênis de rodagem. Sendo assim, o tênis de placa para treinos. Para muitas pessoas, ele pode vir a ser o tênis de prova. Para outras, ele vai se encaixar bem com aquele tênis que eu quero colocar um treino um pouco mais de qualidade, usá-lo no meu treino intervalado, no treino que eu quero colocar um ritmo mais próximo de prova, aí sim entraria o Zoom Fly. Então é nessa prateleira em que ele se encaixa. Então vamos destrinchar um pouco mais sobre a composição dele. Então percebam que, diferente de o tênis de primeira prateleira, que ele tem que ser um tênis quanto mais leve, melhor, aqui é interessante que esse tênis tenha um pouco mais de durabilidade. Então, começando pelo solado, podemos identificar que aqui a gente tem um grande preenchimento de borracha, tanto na região do retropé, do calcanhar, quanto do médio pé para o antepé, da parte do meio para a ponta dos dedos. Nesta região do solado nós temos bastante material de borracha, dando maior durabilidade ao solado e auxiliando também na aderência ao terreno. Então a gente tem um ponto aí que é um tênis que vem dos tênis de rodagem, que não somente de tênis de performance. Então um dos motivos dele entrar nessa categoria é que, se fosse um tênis de performance, provavelmente teríamos menos material agregado nessa região do solado. Vindo agora para a principal região de um tênis, que é a sua entressola. A entressola do Zoom Fly 6, ela é toda em Zoom X, como um adicional da placa de carbono, auxiliando assim na sua propulsão. Mas nesse caso, a gente fala de um tênis que ele tem alguma flexibilidade, né? Então, quando a placa funciona muito bem, geralmente a gente está falando de tênis um pouco mais rígidos, tênis inflexíveis. É um tênis um pouco mais rígido? Sim, porém a gente identifica uma certa flexibilidade, né? Só que essa flexibilidade, ela tende o tênis, quando eu faço força do calcanhar pro antepé, ele tende a se flexionar mais nessa região. Talvez por ser uma região em que é mais estreita e menos material. É uma possibilidade, é algo que eu acredito. Então, não é uma resposta tão grande assim. A responsividade desse tênis não vai ser a maior e nem é isso o que ele promete. O que ele promete é uma espuma que, a princípio, é a melhor espuma da Nike, a espuma mais responsiva, no caso, o Zoom X. Porém,
Será que é a mesma usada no Vaporfly e no Alphafly? A princípio a marca não diz a respeito disso, mas eu acredito até que não. Por quê? Porque nessa categoria de tênis nós precisamos, como já havia dito, de um pouco mais de durabilidade. E se for uma espuma tão responsiva assim, ela vai ser mais leve, o que é positivo, porém ela vai se desgastar mais rápido. E não é isso que a gente quer para um tênis de placa para treinos. A gente quer um tênis que dure um pouco mais. Logo, essa espuma não pode se desgastar tão rápido. Qual a minha sensação? Eu sinto que, de fato, é um que devolve, ele tem uma responsividade, é muito interessante. Porém, qual que é alguns treinos eu senti um certo desconforto na região do antepé, que seria bem nessa região aqui, na cabeça dos metatarsos. Eu senti um certo desconforto para treinos longos. E nem tão longos assim, treinos de 15 quilômetros em diante eu senti algum desconforto. Isso é uma experiência pessoal, foi a minha sensação. Não necessariamente e até provavelmente não vai ser a mesma que você irá sentir, mas eu acho que é importante deixar claro aqui. Logo, não é um tênis que eu usaria facilmente em uma maratona. Eu usaria ele em provas de 10 km ou até meias maratonas, mas isso em alguns momentos, em alguns treinos, me gerou um certo desconforto. Mas falando em resposta, ótimo, interessante. Mas nesse caso aqui, acredito que a placa ela tenha uma funcionalidade também no sentido de estabilidade. Mas como assim? Estabilidade anti-torção. Nesse sentido, se eu quiser torcer o tênis assim. Dessa forma, a placa de carbono, por ser um material rígido e inflexível, vimos aqui que nesse sentido ela até que se permite alguma flexibilidade, né? Pouca, mas permite. Mas nesse sentido, anti-torção é uma das funcionalidades da placa de carbono também. O ponto é que o nosso pé acaba movimentando menos com a placa de carbono. Logo, ele trabalha um pouco menos. Se for o caso, você esteja buscando calçados que sejam um pouquinho mais rígidos, ele pode vir a funcionar também. Outros pequenos detalhes, mas só para não deixar de comentar, são os escritos, né, tanto aqui no lateral os UX, e esses pequenos detalhes que eu acredito que a Nike trabalha super bem, tanto nessa região também mais para o calcanhar, quanto nessa região do antepé. Aqui falando como se fosse o swoosh, o logo da Nike, uma bandeirinha para dar uma energia, né, o que seria algo que remeta a isso, uma bandeirinha aqui como se fosse remetendo a uma bandeira de chegada, uma linha de chegada. Então pequenos detalhes que a Nike trabalha muito bem. E aqui um pequeno corte, uma pequena angulação nessa região do calcanhar, aqui nessa região da entressola. Então eu acho que a Nike consegue trabalhar bem. É um tênis que ficou mais leve comparado à edição anterior, mas que eu não tive a oportunidade de testar. Mas acredito que parte disso deva-se também a esses cortes, a essas regiões mais vazadas, para que o tênis assim fique um pouco mais leve. Vindo para a região do cabedal, ele trabalha com uma malha um pouco mais engenhosa, que ela fica relativamente translúcida. Então temos aqui uma malha abaixo e acima como se fosse uma telinha. Não sei se fica aqui, eu acredito que dê para identificar melhor, né? Então isso acaba dando um suporte bom para o tênis, um calce interessante, mas a minha sensação é que dependendo da temperatura do dia que eu estava treinando, ele esquentava um pouco mais o pé. Então isso se deve, na minha opinião, tanto a essa duplicidade de material, quanto ele ser um pouco mais acolchoado na região do colar do tênis. Então o calce dele eu achei muito bom, eu achei que ele abraça bem o pé, ele é relativamente confortável, porém, tanto por esse preenchimento aqui, por essa espuma que dá um pouco mais de conforto, por outro lado ela também
juntamente com toda essa malha, que é bem bonita, o swoosh grandão na lateral e um menorzinho aqui na região medial, aí aquela faca de dois gumes, por mais que ela dê bastante conforto, abrace bem o pé fica bem ajustado, isso é um ponto positivo da Nike. Por outro lado, eu senti que ele esquenta um pouquinho o pé. Então, a depender do horário que você costuma treinar, a região que você mora, onde são seus treinos, pode ser que isso venha a incomodar de alguma forma. A mim, pelo menos, em alguns treinos eu senti esquentar um pouquinho o pé. Por fim, algo que eu não comento com tanto foco aqui, porque eu sei que para um pode ser caro, para outro pode ser barato, mas um tanto quanto deselegante é o preço desse tênis. Ele chegou no Brasil por aproximadamente R$ 1.500. Em janeiro de 2026, quando eu estou gravando esse vídeo, ele já pode ser encontrado por menos de R$1.000, ou seja, reduziu de uma forma bem considerável. Mas, novamente, é uma questão que eu acho que é muito pessoal. Cabe no seu bolso, não cabe? Você quer testar, não quer? Novamente, deixo para que cada um tome aí sua decisão com base na sua condição financeira, nos seus gostos, nas suas preferências. Então, recapitulando, esse é um super treino ou super trainer da Nike, Zoom Fly 6. É um tênis que eu corri aproximadamente 70 km, espuma em Wax, placa de carbono, tem um bom preenchimento de borracha para dar um pouco mais de durabilidade e aderência ao solo. Ele tem uma malha com uma duplicidade de tecidos, como se fosse uma malha abaixo de uma telinha, contraforte rígido, um bom abraço, uma boa amarração na região do peito do pé, confortável nessa região do colar do tênis, a língua é fixa no cabedal. E aí, gostaram desse tênis? Chegaram a correr com ele? Ou a partir desse vídeo se interessou e vai querer comprar o Zoom Fly 6? Comentem aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque assim você me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.